quando eu comecei a pensar em gravar, eu procurei umas salas também. E aí era tipo, pica de 100 a 1 hora e tal. Mano, não tinha 100 a 1 hora, não tinha dinheiro pra comprar um celular, cara. Comprar 100 a hora. E aí não fiz, velho. Não fiz um tempão. Esse projeto ficou morto por muito tempo. Aí veio esse amigo e falou a parada dos 5 anos lá pra mim. Falou, mano, 5 anos na faculdade não vai servir pra nada. 5 anos produzindo conteúdo vai mudar a sua vida. E, mano, o tempo tá passando, vai ser com as cartas que tem mesmo. Aí fui gravar na faculdade, velho. Mano, eu vou procurar esses vídeos depois. Tem um vídeo que eu falei. Primeiro vídeo que uma galera compartilhou. A galera da minha cidade. Você não tem medo de começar, você tem medo de começar pequeno e as pessoas ficarem te zoando. Você já reparou que você não tem medo de começar alguma coisa? O seu medo é começar pequeno e as pessoas ficarem te zoando. Olha lá, o bobão gravando vídeo pra 30 pessoas assistir, produzindo conteúdo pra mãe dele dar like. E a gente acaba se esquecendo que todas as grandes figuras humanas também começaram pequeno. O Messi já serviu água no Barcelona. E não espere que essas grandes figuras fiquem te zoando, exatamente porque elas já estiveram lá e sabem como que é estar lá. Quem fica te zoando é nego otário que nunca construiu nada. Acredita no que você sabe fazer e faça. E aí, tipo, uma galera se identificou, sabe? Eu falei, caralho, que da hora, a galera se identificou. E eu tava gravando no meio do mato esse vídeo. Teve um vídeo que eu falei, pô, carisma do Luan Santana, porque o Luan Santana é tão querido. No meio do mato também. Uma camiseta country, uma camisa xadrez, entendeu? E lá, mano, fazendo. Tava gravando? Cala sua boca. Que legal, cara. Eu não sabia que você estava gravando, não, pô. Eu gravei de só pra salvar. E sim, não, ficou animal. Que legal, pô. Bom, hoje é um dia muito simbólico pra mim. Depois de 2 anos trabalhando com a internet, eu tô realizando um sonho de 5 anos atrás. Faz algum tempo que eu gosto de me comunicar, e faz mais de 12 anos que eu estudo comportamento humano, e eu sempre sonhei em me comunicar para muita gente, em ajudar muita gente, em chegar em muita gente e contribuir com o meu conhecimento de alguma forma, em ajudar a vida das pessoas de alguma forma, porque eu aprendi muito na prática e eu tornei minha vida muito mais fácil com esse conhecimento que eu tinha. Então era um desejo interno muito forte para mim, contribuir e ajudar na vida de muita gente usando o conhecimento que eu tinha conseguido nas experiências que eu vivi e por aí vai. Eu não sei se você me conhece, você já me viu em outro lugar ou não, mas é historicamente o meu primeiro vídeo de YouTube da vida. E eu sonhei muito por esse momento. Eu não sei porquê, os motivos de você estar assistindo isso, mas eu quero muito contar um pouco dessa história para, de alguma forma, te ajudar, te motivar. E se você está achando que eu comecei grande, numa sala legal, com pessoas legais à minha volta, com uma estrutura muito foda, definitivamente não foi assim que começou. Não foi assim. Tanto que faz 2 anos que eu trabalho com a internet e hoje, só hoje, é o primeiro vídeo de YouTube que eu gravo na vida. É uma oportunidade muito legal da gente se conectar mais, de eu falar mais com você, de eu chegar mais a você, da gente conversar tete a tete, sabe? Da gente ter essa sensação e não só podcast. Não sei se você já me viu em algum podcast, mas eu já fui nos 40 a essa altura do campeonato. Mas, voltando atrás, é o seguinte, eu era professor de Sociologia e eu vivi uma experiência muito massa como professor de Sociologia. Eu tive uma briga muito feia com meu pai e o meu pai falou pra mim, o que você vai ser da vida? Você vai ter que se decidir, moleque. Decide o que você vai fazer da tua vida. E com 18 anos de idade eu falei convicto pro meu pai, eu vou ser palestrante. Eu vou ser palestrante, pai. E o meu pai riu da minha cara, como quase todo pai faria, e falou, Guilherme, presta atenção. Que vai assistir uma palestra sua? Eu, por exemplo, jamais assistiria uma palestra sua. Então, que palestrante, o quê? Vai vender semente, vai fazer alguma coisa digna, alguma coisa de verdade. E aí eu falei, pai, eu vou ser palestrante sim. Eu vou sim, você gostando ou não gostando da ideia. E ele falou, você quer saber se você é bom numa coisa? Vai fazer muito aquela coisa então. Faça muito. No dia, presta atenção, no dia em que alguém te pagar para você fazer aquilo, é porque você realmente é bom naquilo, porque você pode ser um profissional da comunicação. O dia que alguém te pagar para você dar uma aula ou palestra, é porque você me provou, beleza, você virou um palestrante de verdade. E aí eu fui no colégio público da minha cidade, e eu pedi para a diretora onde estava a professora de Sociologia, porque na época eu já fazia faculdade de Ciências Sociais, e eu falei para a professora, onde está? E ela falou, tá na sala tal. Eu fui até a sala onde estava tendo aula de Sociologia, e falei para a professora, eu sou aluno de Ciências Sociais e eu queria muito aprender a dar aula, queria muito virar um professor. E ela, como toda professora de colégio público praticamente, deu risada da situação e falou assim, vambora, quer começar agora? E no momento que ela falou que quer começar agora, eu lembrei do meu pai. Eu falei, meu irmão, não tem volta. Se eu falei pro velho que eu vou ser palestrante, e Deus tá me dando a oportunidade de eu estar aqui agora, eu vou entrar.
Eu entrei em sala de aula e ela me surpreendeu de novo. Bom dia, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos com o Guilherme aqui. Ele faz faculdade de Sociologia ali na UEM e ele vai dar uma aula para vocês aqui agora, viu? E eu lembro que minha boca secou completamente naquela situação e eu pensei duas coisas. Falei, ou eu falo, não, professora, não é da aula, não. Eu vim assistir a aula para futuramente eu dar umas palhinhas e tudo mais. Ou, ponto 2, não, realmente vim dar aula nessa mesmo. E eu lembro que eu assistia muito a palestra do professor Clóvis de Barros, ele falava, meu irmão, pra trás nem pra pegar impulso. Se você tá num lugar, meu parceiro, não vá pra trás mais, vai. E me veio a fala do Clóvis na hora. E a hora que ela falou, Guilherme vai dar aula pra vocês, eu falei, então eu vou dar aula mesmo. Aí eu lembro que eu olhei no quadro, eu tinha conteúdo pra falar uns 6 ou 7 minutos sobre aquele tema, mas eu falei, tá bom. Eu lembro, isso é muito engraçado, que as pessoas acham que as pessoas são talentosas na comunicação e que elas chegam voando, e não é isso. A minha boca secou tanto naquele momento, que eu fazia assim, e não molhava minha boca. Não, definitivamente, minha boca não molhava naquele momento. Só que não tinha como eu sair correndo. Hoje eu pego a porra de um copo de água, se eu tô numa palestra eu peço a água pro mestre de cerimônias ou pra quem tá comigo, tomo a água e continuo a minha palestra nervoso, mas continuo. Mas não era o caso. A minha boca estava muito seca e a única alternativa que eu tinha naquele momento era continuar falando. Eu tinha que continuar falando. E continuei falando daquilo que da época que eu estava no cursinho, os assuntos que estava no quadro. Não lembro se era a Revolução Francesa, se era alguma coisa dessa coisa do Ocidente, como a gente chegou, onde chegou e por aí vai. Mas enfim, falei aquele tempo que eu tinha, todo aquele conhecimento de 7, 8 minutos, e me sobrou uns 30, cara. Sobrou uns 30 minutos e aqueles 40 alunos olhando pra minha cara assim, todo mundo esperando eu falar alguma coisa, aquele menino jovem. E eu fui inventando coisa, cara. Fui falando coisa que eu tinha visto no cursinho, falando coisa que caiu no vestibular, e fui contando história, E quando eu terminei aquela aula, os alunos me aplaudiram de pé, cara. Foi tipo um bagulho bizarro que aconteceu comigo. 40 alunos de colégio público, de um colégio de interior do Paraná, levantaram e aplaudiram em pé a porra da aula que eu tinha dado pra eles naquele momento. Não sei se foi por educação, se eles acharam que eu era palestrante, que eu passei lá a dar uma palestra pra eles, mas o caso é que eles levantaram e me aplaudiram. E obviamente eu tive uma sensação de tipo, o que aconteceu? Eureka, com um perdido, com um do caralho e tal. Aí a professora chegou e falou assim, Guilherme, eu tô indo pra outra turma, você quer ir também? Eu falei, professora, eu vou ter que dar a mesma aula, porque eu não preparei nada. E ela não pode dar, vai lá e dá a mesma aula. Só que essa turma ela é mais chata. É uma turma que provavelmente você não vai conseguir dar aula, porque tem muito aluno problema ali, é uma turma bem mais complicada, cara. Quer pegar esse perrengue? Professor, eu quero. E eu fui com medo, né? Falei, meu, e aí, como é que vai ser? Eu entrei e eu já cheguei, tipo, mais solto. Falei, gente, quem quiser ir no banheiro, vai. Quem quiser mexer no celular, mexe. Quem quiser trocar ideia comigo, troca. Tô aqui para nós trocar uma ideia, para nós aprender. E já comecei a dar aula de novo. A mesma aula que eu tinha dado anterior, já estava mais solto, já entendi quais piadas já tinham entrado e já fui dar a mesma aula de novo. E de novo, o terceiro B levantou e me aplaudiu de pé no final da aula. E eles não tinham conversado entre eles. Ninguém falou, ei, aplaude o professor de pé ali e tal. As 2 primeiras aulas que eu dei na minha vida, eu fui aplaudido de pé por aluno de colégio público. E aquilo, eu pensei, meu querido, se eu consigo falar para 40 pessoas, por que eu não vou falar para 4.000 pessoas, para 400 pessoas, para 40.000 pessoas, para, sei lá, por que não? E eu tenho um vídeo na internet com 43 milhões de visualizações. É muito bizarro porque às vezes a gente sonha uma parada e acontece muito melhor do que a gente tinha sonhado. E aí voltando, continuei dando aula, peguei aula em colégio particular depois, trabalhei em colégio particular, peguei outro colégio particular, continuei trabalhando e tal. Finalmente realizei o meu sonho, eu tinha calado a boca do meu pai porque eu tinha virado professor e alguém estava pagando para eu falar, alguém estava pagando para eu explicar, fazer a coisa que eu mais gostava de fazer, que era explicar coisas para as pessoas. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, fudeu, cara, porque eu fui o primeiro professor a ser demitido dos colégios que eu trabalhava, eu era o professor mais jovem, o professor mais rápido e mais barato de ser demitido. Voltei pra casa e eu vi na cara do meu pai uma espécie de... Falei pra você, né? Te avisei que ou você não era tão bom assim, ou esse negócio não serve pra nada.
E eu não tinha o que falar, porque de fato eu tinha sido demitido e eu nunca tinha contado nada para os meus pais em relação às minhas aulas serem foda e tudo mais. Minha mãe teve uma experiência de uma amiga dela falar, nossa, o Guilherme é teu filho, né? O meu filho, toda vez que tem aula do teu filho, ele é outra pessoa, 7h30 da manhã. Café da manhã, dia de aula do Guilherme, do professor Guilherme, é outro cara, é uma pessoa que ele vai feliz pra escola. Eu nunca vi meu filho indo feliz pra escola. Minha mãe escutou isso, até falou pro meu pai, falou, meu, acho que o Guilherme leva jeito, porque parece que os alunos gostam dele. Eu sempre levava aluno pra ir almoçar lá em casa, porque acabava as aulas, os alunos grudavam em mim, eles não saíam. Enquanto eu não entrava dentro do portão da minha casa, os alunos não desgrudavam de mim. Aí não tinha o que fazer, eu já tava entrando pra almoçar, entra aí, mãe, prepara mais 2 pratos aí. Eu fui vivendo isso, quando fui demitido, fudei literalmente, não tinha o que fazer. Eu não tinha renda. Minha renda até então era 700, 900, quando eu ganhava bem era R$1.200. E aí veio o problema e aí, vou fazer o quê? Vou gravar conteúdo como? Como que eu vou gravar conteúdo? Um dia, um amigo chamado Leonardo Caloi chegou em mim e falou, cara, você tá na faculdade, beleza? Você já parou pra pensar que o tempo da faculdade é um tempo, teoricamente, profissionalmente, meio jogado fora? Você entra no primeiro ano, você é um calouro. Você entra no terceiro, no 5º ano, você é só um veterano. Você não é um profissional da área, você não vai sair ganhando dinheiro. Com internet, não. Com internet, se você começa a gravar conteúdo hoje, em 5 anos, que é o mesmo período da faculdade, pô, é impossível que você não levantou audiência, impossível que você não levantou um público, impossível que você não tá vendendo nada pra esses caras. Os mesmos 5 anos. E eu me comprometi, naquele momento, já que eu tinha que provar pra minha família que eu servia pra aquilo, que eu precisava ganhar dinheiro com aquilo, eu prometi pra ele que eu ia ficar 5 anos gravando conteúdo na internet. E se em 5 anos nada acontecesse, eu ia dirigir caminhão pro meu pai. Eu ia fazer alguma outra coisa completamente aleatória, assim. E eu pedi o celular dele emprestado. Pedi o celular do Leonardo emprestado e já que ele falou, fica 5 anos, eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém. Procurei uma sala como essa que eu tô usando hoje, e a sala custava R$100 a hora e a minha renda era 0. Eu precisei pedir ajuda pra minha mãe pra voltar a comer. Pô, isso aqui não é storytelling de, nossa, sofri. Não. Pô, eu sempre tive uma vida tranquila. Mas não era o que vocês imaginam, não. Definitivamente não era. Comecei a gravar conteúdos no meio do mato, no meio da faculdade, no meio do mato. Tipo, passava os carros assim e eu ia lá no meio do mato, porque era o lugar mais silencioso da região, assim. E eu gravava conteúdo falando de comportamento humano, limpando pernilongo, assim. Era até um pouco patético, sabe? Era tipo, esse cara tá falando de comportamento humano no meio do mato, com umas camisetas xadreza, uma coisa meio country, uma coisa caipira, totalmente caipira. E fui fazendo, cara. Fui fazendo um vídeo, fui fazendo outro. Muita gente tirou onda da minha cara. Muita gente tirou onda da minha cara. Até tive que me acostumar com isso um tempo, porque era todo mundo. E eu sabia exatamente as pessoas que me diminuíam, eu sabia as pessoas que torciam contra mim, eu sabia o que eles falavam, como falavam. E o que eu mais escutei, que o Guilherme tá fazendo? O que ele pensa que ele tá fazendo, meu? Ele acha que isso vai dar em quê? O que é isso, sabe? E fui fazendo. Porque a minha proposta não era ter 1,5 milhão de seguidores. A minha proposta não era ficar rico. A minha proposta não era publicar livro e tirar foto com os outros na rua. Não era a minha proposta. A minha proposta era gravar conteúdo durante 5 anos. Aquilo estava muito claro para mim. O que ia acontecer? F***se. Não sou e não era deslumbrado com dinheiro. E até então a única coisa que eu queria era provar pro meu pai que eu era bom. Como toda criança. E como todo adulto. E como todo adolescente. Como todo mundo aqui, você tá me assistindo, eu sei que você quer provar pro seu pai e pra sua mãe que você é bom, eu sei que você se incomoda com as pessoas te elogiando e os seus pais não tecerem os mesmos elogios a você. Eu sou assim também. E eu tinha que lutar contra esse trauma e não tinha como. Às vezes a gente quer falar pros nossos pais que a gente é incrível. A gente quer, pai, olha pra mim, eu sou incrível sim, olha só, pai, eles me aplaudiram de pé, pai. Pai, a gente quer explicar para os nossos pais que a gente é incrível. E essa porra não existe, isso não é uma fórmula. Não existe, não tem como. Os seus pais, já vou aproveitar esse vídeo para criar um mínimo de conteúdo para vocês. Os seus pais, eles só querem uma coisa. Eles querem ver resultado. É lógico que eles vão te amar, eles amam o teu jeito, eles são apaixonados por você, pelo Juninho, pela Mariazinha, eles amam você. Mas no sentido profissional, que é a nossa batalha de provar para eles que a gente é bom, é o resultado. Ou a sociedade fala, ou não adianta você abrir a boca.
Não adianta você falar o quão incrível você é e o quanto as pessoas te amam. Se alguém não falar isso pra eles, eles não acreditam em você. E eu sabia dessa parada. Eu já tinha entendido essa porra já. Ou é comigo e comigo. Ponto final. E comecei a gravar. Fiquei 8 meses falando sozinho, praticamente, porque eu tinha uma audiência, eu tinha 1.000 seguidores. 1.000 seguidores. E eu escuto filha da p... falando que só vai começar a trabalhar com internet a hora que tiver 10k pra cima. A hora que tiver blá blá blá. A hora que tiver o caralho. Ah, eu só vou produzir conteúdo pro YouTube a hora que eu tiver uma sala pica, com ambiente pica, com gente foda atrás de mim, com câmera massa e luz e tal. E não, meu irmão. Não é isso. Não é isso. Pelo menos não foi assim que aconteceu comigo e não foi assim que aconteceu com quase todas as pessoas que eu conheci no mundo da internet. Não é essa a lógica. Gravei. Um dia eu praticamente me enfiei dentro de um podcast. Fui bem bêbado gravar o podcast, porque eu estava extremamente nervoso, não estava acostumado a falar para câmera, estúdio, blá blá blá. E esse podcast mudou minha vida. Vocês procuram chave para virar, procuram qual foi o momento, os atalhos que todo mundo gosta, né? Teve esse atalho. Eu fui pro primeiro podcast, esse podcast me deu visibilidade. Era muito pequeno, o podcast tinha 2.000 inscritos, viu? Mas enfim, eu dei visibilidade pro podcast depois. E aí estourei nos cortes e comecei a gravar um corte atrás do outro. Por que eu tô contando essa história? Porque esse momento que a gente tá vivendo agora, que você tá me assistindo, e é o meu primeiro vídeo no canal, isso aqui não foi de uma hora pra outra. Definitivamente não foi. E como um cara que luta muito por uma questão de saúde mental do público, que fala sobre sorte, que fala sobre acaso, sobre efeito borboleta, que fala sobre calma, que fala sobre ansiedade, que quer falar para as pessoas, calma. Eu tenho o dever de falar isso. Faz 2 anos que eu trabalho com internet e hoje é o meu primeiro vídeo no canal. E eu quero usar esse canal agora para ter uma conexão maior com vocês, para ter uma conexão legal com vocês. Essa é a minha lógica, essa é a minha história com o canal de uma maneira bem superficial. E espero que esse canal cresça muito bem, que atinja muita gente, que ajude muita gente, que contribui muito e que conecte a gente cada vez mais forte, tá bom? Se inscreve aqui, não sei, é a primeira vez que eu falo isso na vida. Fala agora? Se inscreve aqui no canal, clica no joinha, me ajuda, manda pro teu amigo. Eu treinei muito. Eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, viu? Sendo muito sincero. Se inscreve! Porque a gente nunca... Você já deve ter me visto no YouTube, mas você nunca viu no meu canal. Esse é o meu canal. E no meu canal você vai ver coisas que eu vou selecionar muito bem para facilitar a sua vida. Então eu vou selecionar muita coisa para facilitar a sua vida. Eu vou falar com você de uma maneira muito mais próxima. E a gente vai se conectar muito mais dentro do meu canal. Então se inscreve aqui no canal, clica no joinha e me ajuda no engajamento para a gente começar a crescer. Grande beijo, até o próximo vídeo. Valeu!